Polícia no paddock na véspera de um fim de semana de corrida. Uma equipe sem permissão para transportar os carros para o próximo GP. E um pagamento milionário apressado para resolver tudo. Sim, coisas estranhas aconteceram na Fórmula 1. Uma ação legal da ex-patrocinadora da Haas, a Uralkali, fez a equipe passar por um perrengue na Holanda. Tudo começou quando oficiais de justiça apareceram nos boxes da noite de quinta-feira para avaliar o valor dos equipamentos que poderiam ser apreendidos. Ok, acabou não acontecendo. A Haas pôde correr em Zandvoort, mas foi forçada a manter tudo na pista até muito mais tarde do que planejado depois da corrida, com todo o equipamento de corrida, incluindo os 2 carros, ficando por lá até segunda-feira. O imbróglio comprometeu as preparações para o GP da Itália, mas a Haas pelo menos conseguiu chegar a Monza em tempo de se preparar. Se tivesse demorado mais, ela estaria enfrentando sérias consequências competitivas. Mas, mesmo assim, ainda foi uma situação constrangedora e um golpe para a equipe. Mas, afinal, o que aconteceu para chegar a esse ponto? E a Haas é vítima ou culpada, hein? A ação legal na Holanda se deu depois de 2 meses de frustração por parte da Uralkali. A empresa não conseguiu receber de volta o dinheiro que tinha pagado à equipe antes de o patrocínio principal ser encerrado pela Haas no início de 2022. A Uralkali foi a principal patrocinadora da Haas em 2021, quando Nikita Mazepin corria pela equipe. A produtora e exportadora de fertilizantes russa era controlada por Dmitry Mazepin, o pai de Nikita. Mas a Haas cancelou o contrato e dispensou Mazepin antes da temporada de 2022, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, por causa dos laços de Mazepin pai com Vladimir Putin. Kevin Magnussen foi contratado de última hora e, sem essa reviravolta, a Haas não teria tido uma boa temporada. Obviamente, os Mazepin e a Uralkali não ficaram nada felizes. O jovem piloto não conseguiu reconstruir uma carreira em alto nível. A patrocinadora tomou então medidas para recuperar o dinheiro que considerava que a Haas devia a ela por encerrar o contrato prematuramente. A ação resultou numa arbitragem na Suíça, na qual, curiosamente, tanto a Haas quanto a Uralkali alegaram ter saído vitoriosas. A decisão não foi pública, então não dá para cravar quem tem razão. Mas a Uralkali afirmou que o tribunal considerou que a Haas violou o contrato, obrigando a equipe a pagar uma compensação, e rejeitou todas as contra-reivindicações da equipe. A Haas disse o contrário, que o tribunal decidiu que ela tinha um motivo justo para encerrar o contrato e que ela não violou o contrato por vários fatores, inclusive a associação da Uralkali com a Rússia e o presidente Vladimir Putin. Ainda de acordo com a Haas, o tribunal enfatizou que várias outras empresas esportivas cortaram laços com empresas russas depois da invasão da Ucrânia, e que havia o risco de a Haas se tornar a última equipe esportiva não russa com um patrocinador russo. Mas veja, é certo que a Haas foi condenada a devolver para a Uralkali uma quantia significativa de dinheiro. Fala-se em pouco menos de 10 milhões de dólares. Além disso, a Haas foi instruída a entregar à Uralkali um carro da temporada de 2021, conforme o acordo original de patrocínio. A decisão saiu em junho. A Uralkali queria que a Haas cumprisse as obrigações sem demora excessiva, tipo, me paga e paga logo. Só que a Haas não pagou. A equipe teve 1 mês para conseguir o dinheiro, mas estourou o prazo por muito. Oficialmente, a Haas culpou a complexidade de uma empresa americana reembolsar uma russa. As sanções permanecem em vigor devido ao conflito em andamento na Ucrânia. A Uralkali não aceitou a justificativa. Em meados de julho, ela emitiu uma declaração afirmando que não tinha recebido nem o dinheiro nem o carro e que as comunicações com a Haas não tinham sido respondidas. A Uralkali chamou isso de violação flagrante da decisão do tribunal, dizendo que deu um novo significado à expressão conduta antidesportiva. Ela ainda alertou qualquer patrocinador atual ou futuro da Haas de que esse é o tipo de tratamento que eles devem esperar. A empresa também prometeu usar todos os meios previstos na lei para garantir que a decisão seja cumprida. E aí a gente chega ao que aconteceu em Zandvoort. A Uralkali contratou um escritório de advocacia holandês. Uma ordem judicial foi aprovada em meados de agosto para apreender o dinheiro e os bens da Haas. Para isso, era preciso esperar até o GP da Holanda, quando a equipe e todo o seu equipamento estariam no país.
A Uralkali e os seus representantes legais não tentaram interromper a participação da Haas em Zandvoort, onde os carros da equipe competiram e terminaram em 11º e 18º. Mas a polícia e os oficiais de justiça estavam presentes na pista na noite de quinta-feira para avaliar o valor dos bens. A ação legal sendo executada num momento mais tranquilo como esse, na verdade, poupou a Haas de um constrangimento maior. Se a Uralkali quisesse, poderia ter sido um grande escândalo, mas ela não queria causar um caos, ela só queria receber o que era devido a ela. E claro, foi uma doce vingança para os russos constranger a Haas em certa medida. Com a ordem judicial imposta, a Haas foi informada de que enfrentaria consequências sérias se deixasse o país sem pagar a dívida. A equipe aceitou e prometeu resolver o mais rápido possível. A gente entende que isso significa ter enviado o dinheiro da Haas Automation nos Estados Unidos para a empresa da equipe de Fórmula 1 que fica no Reino Unido na sexta-feira. Então, arrumar um jeito de transferir o dinheiro para a Uralkali. Uma transferência foi feita também na sexta-feira, mas até a noite de domingo o dinheiro não tinha chegado. Quem já tentou receber uma transferência bancária internacional sabe bem a dor de cabeça que é até o dinheiro ser liberado. Mas enquanto todas as outras equipes seguiram viagem na noite de domingo, os caminhões da Haas ficaram parados. A equipe poderia ter se arriscado, dizendo que o comprovante de pagamento seria suficiente, mas preferiu não arriscar. No início da tarde de segunda-feira, para alívio da Haas, a Uralkali confirmou que tinha recebido o pagamento com juros e que tinha conseguido pegar o carro de corrida já aposentado. Assim, a Uralkali notificou as autoridades holandesas que poderiam liberar os bens da Haas, permitindo que a equipe saísse rapidamente de Zandvoort e começasse a viagem de mais de 1.100 km até Monza. Como a gente já sugeriu algumas vezes, é possível que tenha sido esse um desastre imposto pela Haas a ela mesma. Embora fosse fácil criticar a Uralkali ou usar a defesa das sanções, as evidências jogam contra a equipe. Quando o drama em Zandvoort começou, a Uralkali emitiu uma nova declaração contestando a validade de qualquer argumento de que a Haas deveria ter dificuldade em enviar o dinheiro. Os russos disseram que entraram em contato com os representantes da Haas, oferecendo alternativas para o envio do dinheiro e do carro, mas foram ignorados. A Haas alega que nunca recebeu os e-mails. Com um detalhe, a Andretti deu a mesmíssima desculpa de que não viu um e-mail da Fórmula 1 sobre uma reunião para discutir a possível entrada dela em 2026. Então, fica a pergunta, essas empresas não precisam melhorar os filtros de spam delas, hein? Mas voltando ao caso, a Uralkali foi categórica ao dizer que não há, nem nunca houve qualquer questão de sanções que impeça a Haas de cumprir suas obrigações. Os representantes legais holandeses da empresa disseram ao time da The Race inglesa que isso se deve ao fato de não haver nada que impeça legalmente o envio do dinheiro da Europa continental. Ok, isso talvez não se aplique à Haas Automation nos Estados Unidos ou mesmo à Haas Formula Racing Limited no Reino Unido, mas se houvesse um obstáculo real, a Haas não teria enviado dinheiro tão rápido como fez no fim de semana quando estava com a faca no pescoço. Veja, quando falamos Haas, trata-se da Haas americana, porque a equipe de Fórmula 1 foi apenas quem sofreu as consequências. Ela não foi a grande responsável pelo caso, foi apenas o alvo público para forçar o pagamento. E funcionou. Sob pressão, a Haas encontrou rapidinho uma solução. Depois da visita da polícia e dos oficiais de justiça na noite de quinta-feira, ela deu um jeito de fazer o pagamento em menos de 24 horas. E o dinheiro caiu já na segunda. Ou seja, reembolsar a Uralkali foi na verdade bem fácil. Fica na cara que o atraso de 2 meses no pagamento não foi dificultado por ser uma empresa americana pagando uma empresa russa em meio a todas as sanções econômicas. E daí cabe a pergunta, o que deu na cabeça da Haas? Honestamente, parece que Gene Haas e seu time não queriam pagar e se recusaram a pagar, ou então eles não achavam que era importante pagar. E todas as hipóteses são preocupantes. Infelizmente, isso bate com as atitudes de Gene Haas em relação à equipe de Fórmula 1, que ele às vezes parece não querer administrar bem. No final, tudo foi resolvido e Gene Haas pode até não se importar com esse tipo de coisa, mas deveria, por razões óbvias. A equipe foi constrangida e os americanos deveriam estar constrangidos. Além disso, cabe perguntar o que o patrocinador principal atual, a MoneyGram, e outros parceiros acharam de tudo isso, hein?
Veja, é raro e pega muito mal ter bens apreendidos e dar um calote na Fórmula 1. Isso fez a Haas parecer uma vilã incompetente e amadora. Ela poderia ter dito que saiu vitoriosa no tribunal, mas, para a narrativa colar, tinha que ter encerrado o caso silenciosamente. O que ficou foi a imagem de um bilionário ruim de pagar os outros, mesmo quando é obrigado a pagar.